Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual. Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou Neik Tahara. Eu sou Ilse Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalheiro. Eu sou Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Thaís Badesso. Eu sou Juliana Diniz. Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar. Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer um episódio muito especial do nosso podcast e nós vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que nós temos aqui no grupo que está cheia de experiência, de informações para compartilhar com a gente. E o tema hoje é a psicologia no processo de reabilitação. E quem vai conversar sobre esse assunto hoje com a gente é nada mais, nada menos do que a nossa super psicóloga Isabela. Muito obrigada pela super psicóloga. Isa, se apresenta um pouquinho, apesar de todo mundo já te conhecer, já saber um pouquinho de você, mas fala brevemente para nós da sua experiência com o processo de reabilitação. Bom, eu sou formada desde 1996, já faz muito tempo aí. Só que trabalhar com a reabilitação da pessoa com deficiência visual eu comecei em 2013. Antes, já sou especialista em psicologia hospitalar e também atendo em consultório, em clínica. E em 2013 eu entrei para trabalhar na Fundação Dorina Noil, para trabalhar com a pessoa com deficiência visual. E de lá para cá, eu saí já da fundação, mas atendo em consultório também pessoas com deficiência visual. E estou desde lá também com um grupo aqui, Novo Olhar. Então, Isa, uma curiosidade, né? Você antes de trabalhar com pessoas com deficiência, você já trabalhou um bom tempo como psicólogo. E essa mudança aí foi ocasional ou você optou assim por alguma dedicação assim para trabalhar com deficiente visual? Então, Sr. Gilberto, eu nunca pensei diretamente em trabalhar com a pessoa com deficiência visual, com reabilitação nesse sentido. Antes, eu até tinha linguagem dos sinais, eu gostava muito de uma área onde eu fiz estágio, que era com surdos. E quando eu fui chamada para trabalhar na fundação, eu já fui com muito carinho, mas eu não tinha ainda a intenção de trabalhar na reabilitação de pessoas com deficiência visual. Foi um acaso mesmo, porque me chamaram para trabalhar e eu acabei adorando e amando também essa área. É onde eu pude conhecer muitas pessoas, onde eu pude também adquirir muito conhecimento sobre reabilitação que eu não tinha. E o grande beneficiado fomos nós. Não, vocês não sabem o quanto vocês me beneficiaram e beneficiam ainda. Isa, do ponto de vista, eu não sei se eu falo psicológico ou emocional, não sei como que é o melhor termo para se referir, mas do ponto de vista, vamos lá, emocional, acho. Na reabilitação da pessoa com deficiência visual, emocionalmente, o que você acha mais difícil nesse processo da pessoa? Eu acho que é a questão de se aceitar, porque quando a pessoa perde a visão, por exemplo aí, né, a pessoa que perdeu a visão, não estou falando de quem nasceu com a visão, mas quando a pessoa perde a visão, ela perde um pouco da sua identidade. Ela se sente muito insegura em relação à sua capacidade de fazer alguma coisa ou de realizar alguma coisa. E isso dificulta a sua aceitação, né? De se olhar e ver que as coisas podem ser que fiquem paralisadas. As pessoas acabam muito achando que vão ficar num sofá sentadas. E isso dificulta demais.
essa aceitação. E tem essa questão da aceitação também, tem uma questão de que às vezes as pessoas, como que as pessoas vão olhar para mim também, né? Vão olhar para mim como incapaz, como uma pessoa incompetente, como uma pessoa que está sem valor. Eu acho que esse é o ponto mais dolorido, né? E difícil de mudar, mas na hora que consegue mudar isso, você consegue... a pessoa consegue ver um mundo totalmente diferente, que ela pode tudo e ela tem o seu valor, mas é o ponto mais difícil de lidar, né? Não eu como psicóloga de lidar, mas a pessoa com deficiência lidar com isso. Mas ela consegue mudar isso, porque é uma dor muito grande quando você perde a visão, de que vocês sabem mais do que eu, do que isso. O quanto vocês acabaram se enxergando como alguém sem valor algum, né? Sem perspectivas de futuro nenhuma, né? E isso é muito dolorido, né? A partir do momento que vocês começam a descobrir que vocês têm sim o seu valor, a sua capacidade, têm perspectivas de futuro do que vocês querem, a coisa muda de figura, mas a dor profunda do que foi lá é mais difícil de mudar. E como a gente já recebeu outros profissionais também da reabilitação, né, mobilidade, físio, terapia ocupacional, eles falam que você acha que isso tudo também acaba impactando, eu não vou dizer assim na aceitação, mas no processo de conseguir ter qualidade nessa reabilitação, né, assim como a pessoa tem essa coisa com a aceitação, isso vai refletir nos outros processos, né? Reflete, porque se você não se vê com alto valor, tua autoestima tá baixa, teu autoconceito tá baixo, você tem uma dificuldade de aprender ou de olhar para aquilo de uma forma diferente. Você ainda olha para o teu passado, né? Se você olha para quem você foi, né? Enfim, o que você fazia, né? E aí quando você tá nesse processo de não aceitar, fica difícil você conseguir se adaptar e fazer de modos diferentes as outras coisas, né? O caminhar, o andar, o cozinhar, né? A tua profissão ou qualquer outra coisa nesse sentido, fica difícil de realmente você falar, poxa, dá para fazer de outro jeito, porque ainda você tá com o teu emocional, teu psicológico, a tua dor ainda está dentro de você, é difícil ainda colocar para fora, né? E fazer essas outras atividades de andar, de modos diferentes, né? Ou de andar, ou de cozinhar, fica difícil para a pessoa conseguir aprender mesmo, ou tentar falar, vou fazer diferente. Aí, a partir do momento que ela começa a perceber que ela pode, que ela ainda continua com seu valor, ela começa a, então tá, eu cortava a cebola desse jeito, hoje eu vou cortar a cebola daquele. Né? E tudo bem, e ok, eu vou continuar, eu vou conseguir olhar com uma visão maior, né? Um olhar muito maior da minha vida e das coisas, das possibilidades do que eu posso. Isa, quem para vocês profissional, tem aceitação mais fácil, os homens ou as mulheres? Zé Cláudio, acho que eu nunca parei para pensar nisso. Mas se eu for pensar, eu acho que não tem diferença. Não tem diferença se são os homens ou as mulheres. Vai depender de cada pessoa mesmo. Sim, mas eu acho que as mulheres têm uma aceitação mais fácil, não tem? Não acho. Acho que teve muitas mulheres que teve uma aceitação bem difícil e alguns homens, como você, tiveram uma aceitação muito fácil. Oi, Isa, o psicólogo, o que é mais desafiador? Tentar tirar a pessoa que enxergava, que ficou cego, sair do luto, ou aquela pessoa que já nasceu cega e nunca foi motivada pela família a ela entender que ela pode fazer as coisas. Qual é o maior desafio? Quem perdeu a visão. Porque quem nasce deficiente visual, ele já vive daquela maneira, ele não teve outra vida, vamos colocar assim, né? Outro modo de fazer as coisas, ele sempre fez assim, ele sempre viveu dessa maneira, né?
por mais que ele não teve motivação, não teve incentivo, né, para se desenvolver, na hora que você emocionalmente começa a perceber que ele pode fazer mais, ele começa a descobrir que ele pode fazer mais, é muito tranquilo. Ele vai muito correndo fazer aquilo diferente, né? Agora, quem perde a visão, o luto é muito maior. E aí ele tem o luto, né? A pessoa que perdeu, que nasceu com cego ou com baixa visão, ele não perdeu, ele não tem luto. A vida dela é assim, né? Ela só não foi incentivada e motivada. Talvez tenha aí muito mais uma questão, das vezes, de insegurança, que aí a psicologia vai trabalhar nesse sentido, né? De dar mais segurança para ela, mas na hora que ela começa a descobrir essa segurança e essas possibilidades, é bem tranquilo, é muito legal você ver o quanto se desenvolve muito rápido. Agora, o luto vai ter quem realmente perdeu a visão aí no meio do caminho. Isso, acho que seria legal falar um pouquinho do próprio processo de reabilitação, né? Porque muitas vezes a gente pensa em psicologia, imagina só ali o profissional atendendo a pessoa com deficiência, uma coisa mais limitada, mas são tantas as vertentes da psicologia dentro da reabilitação, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como é amplo esse trabalho, né? E aí eu vou pegar uma fala tua, que é assim, você trabalhar em reabilitação, a gente não trabalha sozinho, acho que não é só tua fala, teve de vários profissionais aqui. A gente não consegue trabalhar sozinho dentro de uma reabilitação. Então a gente trabalha, realmente a equipe inteira trabalha em conjunto para que essa pessoa consiga se desenvolver e se tornar independente e autônoma. E a outra questão é que a psicologia, na reabilitação, ela é uma área de apoio. Ou seja, ela serve de apoio para as outras áreas da reabilitação. Ela trabalha para que a pessoa se estruture psicologicamente, né, emocionalmente, para que ela possa se desenvolver melhor nas outras áreas. E o que é esse estruture-se psicologicamente, né? Ela vai trabalhar com o luto, vai trabalhar com a autoestima, com o autoconceito dessa pessoa, trabalhar a ressignificação do sentido de vida dela, né? Trabalhar as perspectivas futuras dela. Esse é o estruturar-se psicologicamente. E a psicologia, assim, além dela atuar nos grupos terapêuticos ou individualmente, com a pessoa, ela em alguns momentos ela pode também acompanhar os atendimentos dos outros profissionais, se fizer necessário, em alguns momentos, e também ela pode realizar outras atividades que desenvolvam mais esse indivíduo, até essa autonomia e de ter esse autoconhecimento, que é a orientação profissional, a orientação vocacional, principalmente para mais jovens, né? A consciência corporal, o grupo de direitos, enfim, é um pouco por aí que a psicologia trabalha. Isa, a gente sabe, né, pelo processo que a gente passou na reabilitação, o quanto que é importante o papel da psicóloga no nosso processo de aceitação e de resgate depois de uma perda da visão. Mas a gente também já ouviu e a gente sabe quanto é importante o papel, o apoio da família. E aí a minha curiosidade é como você, como psicóloga, trabalha num processo de reabilitação essa questão de ajudar a pessoa que perdeu a visão, mas também trabalhar a família para que também aceite essa situação e possa apoiar, porque é um combo, né, de você poder conseguir trabalhar isso e gerar o bem-estar para a pessoa que está naquele momento de luto e até tentando buscar o seu resgate. Como é que funciona isso, Isa? Então, Irineu, porque a família também sofre um luto, né? Ela também passa por esse luto, né? É diferente o luto, mas ela passa. Então, você vai trabalhar esse luto na família. A família também fica insegura. Como é que essa pessoa vai conseguir... Como é que meu marido, que perdeu a visão, agora não está enxergando nada, vai conseguir andar sozinho na rua? Né? Como é que o vovô vai estar cozinhando? Enfim.
Então, você trabalha toda essa parte também, dependendo, porque aí vai depender da família, como é que essa família está lidando. É insegurança, é ansiedade, né? Ou não está dando apoio, como é que está lidando, como é que isso está lidando. Então vai depender da família. Então você pode trazer a família para perto e conversar com ela, e aí todos os profissionais, não só a psicologia. Se a família, por exemplo, está lidando, está muito insegura com relação ao desenvolvimento, à independência, à autonomia da pessoa, você traz ela para perto, você mostra, você vai junto, a psicóloga vai junto com outro profissional, por exemplo, andar de mobilidade, vamos juntos, olha, tá vendo como ele está conseguindo? Olha aqui, né? Enfim, e você vai trabalhando também emocionalmente, conversando com essa pessoa, trabalhando. E também tem familiares que não apoiam, que não têm apoio nenhum, tem pessoas que não têm apoio de familiares, e aí a psicologia ela entra para a pessoa com deficiência visual lidar com esse não apoio e se fortalecer para não necessitar tanto desse apoio e saber lidar com isso de alguma maneira para conseguir a sua autonomia e independência independente desse apoio. Ô Isa, é mais fácil ou mudando, o que é mais difícil atender? Qual faixa etária que você acha que é mais difícil essa coisa da aceitação da perda da visão? Criança, adolescente, um pouco mais adulto, o idoso, o que é mais, qual a faixa etária que você acha assim mais difícil essa questão da aceitação, ou não tem uma faixa etária, depende do indivíduo, depende da pessoa? Pela minha experiência, sempre vai depender da pessoa, mas o momento, acho que um dos momentos mais difíceis que a gente passa é um pouco a adolescência. Porque a adolescência é onde você está buscando uma identidade junto de uma sociedade, né? E aí você se vê diferente do grupo que você tá, eu acho que fica um pouco mais complicado. E tem a questão também até do adulto, porque assim, cada fase vai ter uma problemática nessa questão da aceitação. É que a adolescência é uma fase onde você está desenvolvendo esse social teu muito maior, né? A criança ali, né? Aquela pré-adolescência, adolescência, você está desenvolvendo esse social onde você está querendo se identificar com o outro fora de casa. E aí você ser diferente desse outro, eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, Isa, a gente tem mais ou menos uma noção de que se não é todos, a grande maioria das pessoas que perdem a visão entra em autopiedade. Então é um número muito grande, né, de deficientes com autopiedade. A psicologia tem um tratamento específico para a autopiedade ou entra no conjunto do tratamento? O senhor está chamando de autopiedade? Eu sou sofredor, só acontece comigo, aí a pessoa fica como um eterno sofredor, sabe? É que assim, não que a pessoa fique com um eterno sofredor, né, ou se coloca como vítima. Pelo contrário, muitas pessoas não é vitimismo, né, não é nem autopiedade, é um luto, né, do tipo, poxa, por que aconteceu comigo? Né? Acho que isso a maioria passa, mas não é uma coisa, como que eu posso dizer, que ela está se colocando como vítima, mas sim se perguntando por que comigo, né? Mas isso faz parte do luto. Porque a partir do momento que ela começa a perceber que aconteceu e agora eu vou ter que lidar com isso e eu já estou me aceitando, eu já estou desenvolvendo, ela começa a se tornar mais independente, autônoma e começa, como eu falei para vocês, a olhar de outros modos a vida. Eu perguntei isso aí porque, no meu caso, chegou uma hora que eu percebi, antes de começar a ter tratamento psicológico, eu percebi que quem tinha mais dó de mim era eu mesmo, sabe? Então, depois com o tratamento é que eu fui me libertando dessa dor. Porque a gente está olhando para a gente mesmo, né, Sr. Gilberto? É uma situação que é difícil. Então a gente vai ter esse olhar para a gente. Por que eu? Né? Entre esse ato e essa dó, né?
É como eu falo também, sempre eu falo essa questão da aceitação, né? Muita da aceitação quando é com o outro. Por exemplo, mas eu vou, principalmente o uso da bengala, né? Eu vou usar a bengala, as pessoas vão olhar para mim, vão me achar que eu sou incapaz, vão achar que eu não tenho valor. E eu sempre trabalhei com vocês nesse sentido, o quanto que o que você acha que o outro vai pensar de você também é o quanto você está pensando de você. Esse processo de luto que a gente falou, tanto no que o Gilberto falou, ou aquela pergunta que eu fiz, qual que era a parte emocional mais difícil, eu não sei se eu digo assim, esse processo de luto é importante que a pessoa passe por esse processo de luto, e se existe um ponto que a pessoa pode identificar que, se ela não frear isso, ela pode cair numa depressão, ou isso passa sozinho. Como que se dá isso? É importante passar pelo processo, mas não deixar ele chegar ao ponto de uma depressão e isso trazer outras complicações emocionais, assim. Então, Thaís, o processo de luto, ele é importante toda vez que a gente passar por uma perda. Seja essa perda de uma pessoa, a perda de um emprego, a perda de algo como a visão, ou uma perna, ou um braço, ou enfim. A perda da própria saúde, muitas vezes, quando a gente se descobre diabético ou hipertenso. E o processo de luto, ele é importante para a gente elaborar essa perda, né? Para a gente conseguir seguir em frente. Então tem essa que é a importância do processo de luto. Agora, em relação ao ponto onde o luto se torna depressão, e que não necessariamente também o luto vai se tornar uma depressão, ele é muito mais complexo. E aí ele exige uma avaliação de um profissional. Isa, eu queria perguntar se você puder explicar para a gente um pouquinho o que é a síndrome de Charles-Bonnet, se você já atendeu alguém com esse caso. A síndrome de Charles-Bonnet são alucinações visuais em pessoas com deficiência visual, que não tenham nenhum distúrbio cognitivo ou psiquiátrico. E essas pessoas, elas também sabem que essas alucinações não são reais. E o tratamento ele pode ser realizado pelo oftalmo, pelo psiquiatra e pelo neurologista, com medicação ou não. Agora, a psicologia, ela trabalha nesses casos principalmente em relação à ansiedade que essas alucinações podem causar e também sobre as emoções, os sentimentos que essas alucinações podem despertar. Eu tive 2 casos, que eu trabalhei com 2 casos, eram 2 pessoas que eram idosas, uma tinha alucinações de visões muito angustiantes, onde ela tinha medo, pavor, nojo, repulsa do que ela via. E a outra tinha as alucinações, era como se ela estivesse num jardim grande, né? Enfim, com crianças em roda ou correndo, todas de branco. E aí eu como psicóloga vou trabalhar o que essas emoções, esses sentimentos dessas alucinações traziam para elas, além delas estarem medicadas ou não, dependendo do médico, né? Que estava tratando delas também, seja ele oftalmo, psiquiatra ou neuro, como eu falei. Isa, durante os seus atendimentos da reabilitação, teve algum dos seus clientes, das pessoas que você atendia, que se negou a passar com um psicólogo? Que se negou, não. Tinha algumas pessoas que tinham uma resistência em passar, mas não se negaram. Em algum momento, elas, por estarem, talvez, até dentro de uma instituição onde, de algum momento, elas teriam que passar com um psicólogo, então elas acabavam passando. Poderia estar lá passando comigo num grupo, né, e você sentia uma resistência, mas depois fluía, percebiam o quanto isso poderiam estar ajudando elas. Essa resistência também você percebia na família?
Da família, ter resistência com que a pessoa com deficiência passe com o psicólogo, eu não acho, não teve, não vejo essa resistência. Eu vejo muito mais a resistência da família, muitas vezes, ir passar com o psicólogo. E o que você atribui a essa resistência da família passar do psicólogo? Porque nós seres humanos temos muita tendência a achar que sempre é o outro que tem o problema, né? Então, se é ele que tem o problema, é ele que tem que resolver esse problema, é ele que tem que passar. Eu não tenho esse problema. Oi, Isa, já teve algum cliente que estava passando atendimento em grupo e não conseguia desenvolver, e a pessoa tem um atendimento individual, e depois desse atendimento individual ele voltou ao atendimento em grupo e conseguiu desenvolver numa boa? Sim, tem pessoas que às vezes precisam de alguns atendimentos individuais específicos e não conseguem se desenvolver no grupo. Então você faz atendimento individual e depois que ela consegue, ela vai para o atendimento em grupo. Ou não, ou às vezes depois só do atendimento individual ela já consegue se desenvolver. Mas aí eu coloco uma ressalva, né? São pontos específicos, tá? E não é porque é aquela pessoa em si, mas talvez por aquele momento ou algumas coisas mais específicas. Porque na reabilitação, eu trabalho, não só na reabilitação, mas principalmente o trabalho em grupo, ele é muito mais rico psicologicamente. Porque você começa a perceber o outro, você se identifica com o outro, você consegue ver, nossa, eu não estava conseguindo fazer isso, e de repente o outro te fala que conseguiu de tal maneira, e você consegue ampliar mais as tuas possibilidades de fazer a sua reabilitação. Isa, teve algum caso assim que te marcou durante esse processo? Assim, pela complexidade ou pela facilidade? Eu acho tão complicado a gente falar de um caso, porque se eu for falar, todos os casos me tocaram. Parece demagogia, mas é pura verdade. Não fala do meu, por favor, hein? Ética. Não, eu posso falar de pontos de cada um de vocês. Mas... Melhor não. Nossos ouvintes não merecem ouvir algumas coisas. Muda de assunto. Mudando da pergunta. Mas eu acho que todos que passaram ou passam comigo, seja na reabilitação, seja no consultório, seja no hospital, me tocam de alguma maneira. Me emocionam de alguma maneira, me fazem um ser humano melhor de alguma maneira. Assim, quando a gente tem... eu escolhi a psicologia muito por isso, porque são dois seres humanos se tocando emocionalmente. E isso faz uma diferença na vida que não tem tamanho. Então a minha profissão, para mim, é pura vida, nesse sentido. Você acabou de comentar aí que, pela paixão que você tem pela profissão, todos os casos, de alguma forma, te toca. E você tem que estar bem para poder tentar trabalhar, levar esse bem-estar, esse resgate das pessoas que estão nesse momento de luto, como você falou, na perda da visão. E o psicólogo, ele precisa também de terapia? Sim, lógico. Precisa muito, sempre. A gente pode dar um tempo de fazer terapia por um bom tempo, depois dar um tempo, depois a gente volta. Mas independente de ser psicólogo, né? Eu acho que tem muito mais questões de ver com a vida da gente do que realmente o ser psicólogo. Mas que ajuda muito a gente fazer terapia, ou no trabalho da gente como psicólogo, ajuda bastante. Mas é também na vida da gente, né? Como pessoa, como Isabela. Porque não é porque a gente é psicólogo que a gente sabe lidar com todas as coisas, não, viu? Não, eu imagino, por isso a pergunta, né? Porque eu acho que para você também ter o equilíbrio, né? Toda a sensatez, toda a condição de poder ajudar as pessoas,
muitas vezes acho que a pessoa também precisa de ajuda para poder ter esse equilíbrio, né? Então, por isso é a curiosidade. E a gente tem que estar bem de saúde mental realmente para você conseguir ajudar o outro, né? Isso com certeza. Não que a gente, mesmo passando por dificuldades emocionais ou algumas perdas que a gente tenha, mesmo com o psicólogo, muitas vezes a gente consegue já lidar, né? Lidar, que eu digo, você consegue, sei lá, você perdeu alguém, né? E você, tudo bem, talvez naquela semana você não consiga atender, mas depois disso você, por mais que você esteja triste ou ainda passando pelo teu processo de luto, você consegue separar essas coisas. Por isso que a terapia também é muito importante nesse sentido. Quando você consegue separar o que é do outro e o que é teu. Eu queria saber o seguinte, o psicólogo, né, quando ele passa com outro psicólogo, esse psicólogo que está atendendo, ele tem que ter um outro tipo de graduação ou um psicólogo comum pode atender outro? Um psicólogo comum pode atender o outro, sem problema de ser graduação. O meu terapeuta é mais novo que eu e é um excelente profissional. E já passei por alguns outros psicólogos que parecem até mais velho e têm mais experiência do que eu e que não foi tão legal a terapia. Que eu parei depois de alguns meses. Isa, então, de acordo com essa sua resposta, o tratamento, digamos assim, vai fluir muito melhor se tiver uma empatia entre o psicólogo e o paciente. Se não rolou uma química, troca de psicólogo. Sim, porque às vezes não é nem porque o psicólogo é incompetente ou não é bom, mas você está falando de dois seres humanos. Então, por exemplo, nos meus atendimentos de consultório, o primeiro atendimento eu tento conversar com aquela pessoa e ver se ok ela fazer esse tratamento comigo. Primeiro porque eu preciso saber se eu posso ajudá-la, porque muitas vezes eu acho que eu não tenho tanta experiência naquilo e eu tenho outro profissional, colega de trabalho, que tenha muito mais, que vai poder ajudá-la, essa pessoa muito mais do que eu. E mesmo saber também se aquela pessoa teve alguma empatia, alguma afinidade comigo e ok, aí ela pode ficar. Isa, você se sente realizada na sua profissão? Não tem realização maior, Marilda. Isso até me emociona, porque realmente eu nasci para fazer isso. Realmente eu nasci para isso e me sinto mais do que realizada. Realmente é plena, principalmente quando eu estou exercendo a profissão, quando eu estou atuando ali diretamente. Você passa isso pra gente. Você é uma profissional realizada. Isso aí prova que quem faz o que gosta, que ama muito, sempre sai perfeito. Eu não sei se sai perfeito, seu Gilberto. Até mas agora tá que sai com muito amor, sai. Até agora está perfeito, pelo menos da minha parte. Não, eu acho que nós todos achamos que sim, temos certeza disso. Mesmo até aqueles que não passaram atendimento com você. É verdade, o Marcelo não passou. No artesanato, a gente tem uma frase que diz que feito é melhor que perfeito. Exatamente. Viu, seu Gilberto? De vez em quando eu tenho umas frases bonitinhas, não são o senhor, não. Me deixou com inveja agora. Vou dormir bem hoje, gente. Arrasei. Olha a novinha. Vou dormir bem hoje, arrasei. Isa, eu tenho ouvido alguns colegas que são baixa visão, né, que normalmente no processo de reabilitação tiveram uma grande dificuldade de aceitar, no caso, a bengala, de andar com a bengala. Isso a gente sabe que tem uma questão de segurança, né, e de autonomia da pessoa com deficiência visual. Nesse caso, você tinha alguma estratégia especial para tratar esse tipo de caso, no sentido de fazer a pessoa ter consciência da importância da bengala? Não que era uma estratégia, mas ela vem num conjunto onde a pessoa vai se aceitar, acho que é o trabalho de aceitação dela, né?
porque o uso da bengala é o concreto de onde realmente a pessoa perdeu a visão. É mostrar para o mundo que a pessoa tem uma deficiência visual. Então, é você trabalhar que você mesmo tendo deficiência visual, você continua sendo um ser humano que tem valor, uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que é importante, independente do que as outras pessoas acham. Então, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando. E que a relação com a pessoa com baixa visão, acho que a maior dificuldade não é nem só... Tem a questão da aceitação da bengala, mas ela vem junto com uma questão que é maior ainda dessa aceitação de se ver como capaz ou não. Além dessa questão, vem a questão do aonde eu me encaixo. Né? Eu enxergo ou eu não enxergo? Aonde que tá? Porque a gente tem essas duas, né? A pessoa é cega ou a pessoa enxerga. E aí você tem a baixa visão assim, como assim eu vou andar de bengala e a pessoa, o outro lá vai ver que eu tô enxergando em algum momento, né? Ou eu tô enxergando algumas coisas. E ele vai falar que eu sou uma pessoa que eu tô sendo falsa, que eu tô sendo mentirosa aqui, né? Que eu tô tentando levar vantagem por conta de estar com essa bengala. Então, esse também é um trabalho que a gente tem que fazer, onde que essa pessoa que tem a baixa visão se encaixa nesse mundo, né? Oi, Isa, de tudo que nós conversamos aqui hoje, você acha que ficou faltando alguma coisa que você queria dizer? Sim. Para quem tem deficiência visual, falar que não se sintam menos do que qualquer outra pessoa. Sintam que cada um tem um grande valor, potencialidades e possibilidades enormes, que podem ter suas realizações grandes, podem fazer muitas pessoas felizes e ele mesmo feliz. Que vão construir sim perspectivas de futuro. Não parem porque vocês não têm a visão ou porque perderam a visão. Ou porque nasceram sem a visão, são menores também. E para quem enxerga, para quem é vidente, que quando passarem por uma pessoa que tem deficiência visual, não olhe para essa pessoa como se ela fosse tão diferente de você. Ela só faz as coisas diferentes, mas ela não é diferente. Ela tem o seu valor, não é digna de pena, né? Entenda que essa pessoa só faz as coisas diferentes de você. É só isso. Mais nada. E essa é a nossa Isa, né? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que a vida vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Porque a vida vale a pena ser vivida. E que situações e que pedras no caminho a gente vai ter, mas que elas fazem parte da vida. E isso não nos impede de ter a alegria de viver. Então, pessoal, vocês que gostaram do nosso podcast, para nos encontrar é só acessar o Instagram ou Facebook, @DV Novo Olhar, DV de Deficiente Visual Novo Olhar, tudo junto, ou pelo nosso e-mail, contato@gruponovoolhar.org. Beleza? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo.